Deus usou, meus irmãos, João para escrever as 7 cartas. As igrejas. É o livro da revelação, conhecido como o livro do Apocalipse, o livro dos dias finais para alguns, o livro das coisas que estão prestes para acontecer. Em algumas páginas da Bíblia do livro de Apocalipse, algumas já aconteceram, e outras estão acontecendo, e algumas que já vão acontecer, meus irmãos. Eu sei que o Senhor usou este homem para escreveu a cada uma das igrejas, Pérgamo, Esmirna, escreveu a Sardes, escreveu a Filadélfia, escreveu a Laodiceia. Foram 7 igrejas que foram escritas, determinando uma ordem, uma posição, a maneira que elas deveriam se colocar diante da presença de Deus. Só que, meus irmãos, o Espírito não parou nessas cartas. O Espírito de Deus não parou com essas cartas. O Espírito Santo de Deus não parou de continuar falando com a sua igreja, com o seu povo. Porque se o Espírito de Deus parasse, essa chama e essa graça que há no teu coração, na tua vida, você não estaria sentindo aqui nessa noite esse fogo de Deus, essa unção do Espírito, esse poder, essa unção que faz você falar em mistério, que faz você sentir a graça do Senhor sobre a tua vida. Não continuaria aquecendo o teu coração e a tua vida espiritual. Aleluia. Eu sei que Deus falou com a igreja lá de Filadélfia. Eu sei que Deus falou com essa igreja lá, usando João naquela situação, ao anjo da igreja, ao pastor, ao dirigente, aquele que estava tomando conta do trabalho naquele momento, naquela ocasião. Mas Deus também vem nesta noite, num templo abençoado que Deus preparou. Eu digo abençoado, porque quem pensaria alguns anos atrás que Assis poderia ter uma igreja própria? Quem pensaria que um dia Assis, que muitas das vezes não é nem muito comentado, como Prudente, como Marília, como Bauru, uma igreja até mesmo um pouco escondida no seu destaque, no meio da igreja Deus e Amor. Muitas das vezes, quem pensou que um dia essa igreja poderia ser própria, e Deus escolheu aqui hoje, tudo que você está vendo aqui, Deus abençoou. Estamos num templo próprio, num lugar estabelecido por Deus, para essa igreja reinar sobre essa cidade. Aí eu entendi quando o Espírito de Deus usou o pastor Jaciro no rádio para falar de um grande renovo que vem para esta região. Eu comecei a me envolver numa tremenda visão, no algo divino de Deus, e entender, porque Deus quer estabelecer algo, aquilo que o homem não sabe. Poderiam ser outras cidades com potências maiores, poderiam ser outros lugares, mas Deus escolheu no meio de um povo que, quem sabe, há dias atrás pensou que a igreja iria fechar as portas, que a igreja não ia dar sequência para marchar, mas Deus escolheu um povo para marchar e ser vencedor, estabelecer algo sobre a sua vida. Aleluia. Ore, canta, lavar, levanta a tua mão e cita a glória de Deus aí. Levante a tua mão, glorifica, porque é poder de Deus, glorifica. Alabalás. Aí eu venho entender, irmãos, a visão que o pastor teve do grande avivamento. E o Senhor está falando, meu servo, aleluia, diz para a minha igreja que eu não parei com João, eu não parei com as 7 cartas, não. Eu continuo falando com aqueles que têm sede de justiça. Eu continuo falando com aquele que quer morar no céu. Eu continuo falando com aquele que quer o teu nome escrito no livro da vida. Eu continuo falando com aquele que quer ver poder, que é aquele que quer restaurar a sua vida. Oh, aleluia. Aleluia, labassuri canta, labas. Aí eu comecei a entender qual é a vontade de Deus. Fale para o meu filho que eu quero ele na minha obra. Fale para minha filha que eu quero ver ela cantando. Fale para ele que eu quero ver ele pregando. É o Espírito que está falando com você nessa noite, não é eu não. O Espírito de Deus te trouxe aqui, foi para te restaurar e para colocar você na mão do arado, para fazer algo pela sua obra, meu irmão. Oh,
canta labaias. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a quem? A igreja. Quem que é a igreja, irmão? Quem que é a igreja? A quem o Senhor estende as mãos na hora da aflição, a quem o Senhor fala nos momentos mais complicados, a quem o Senhor usa como este filho aqui, que ligou até mesmo dizendo na sua força material, o seu organismo estava pedindo um descanso, o seu organismo estava pedindo algo para repousar, por causa devido a alguma coisa que estava tirando, sugando a sua força. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que é muito mais vitamina do que B1, do que B2, do que B12, do que B13. Quando ele está na vida do cristão, nada derruba ele, nem um gigante, nem o mar, nem o leão pode impedir do Espírito de Deus restaurar as suas forças. E canta aleluia. E Deus vem falar com a igreja dele. Aleluia. Irmãos, Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com ele. Deus não tem compromisso com aqueles que não estão escutando o que ele fala, irmãos. Tem alguns dentro da igreja que tamparam os ouvidos, porque quem sabe aquela voz mansa e suave do Senhor não é a mesma mais. Quem sabe alguns anos atrás você ouvia falar, Deus usava para falar contigo: eis que estou contigo, eis que te guardo, eis que eu vou nesta peleja, eis que eu te sustento. Alguns tamparam os ouvidos, porque o Senhor tem falado palavras duras. Quem sabe palavra de conserto, palavra de renovo, palavra de restaurar, palavra para derrubar, voltar a praticar o primeiro amor. E muitos não querem ouvir o que o Espírito quer falar com a igreja. Aleluia. Muitos não querem ouvir o que o Espírito de Deus quer falar, porque ele continua falando, ele não parou. Ele continua falando. As exigências são a mesma. Irmãos, entendam bem. As exigências não mudaram. As exigências são a mesma para aquele que quer morar no céu. Fomos nós que distorcemos, fomos nós que fazemos da nossa vontade, do nosso jeito, fomos nós que estamos criando doutrina do nosso jeito. Tem pessoas, meus irmãos, olha, para falar a verdade, até é difícil a gente entender, porque na esquina tem uma igreja que prega de um jeito, na outra esquina tem uma igreja que prega de outro jeito, na outra esquina tem outra igreja que prega, estão mudando a forma, estão mudando o jeito, estão falando do que querem falar. Só que o Espírito continua dizendo: eis que venho buscar um povo zeloso e de boas obras. Aleluia. Ele continua falando conosco, irmãos. Ele continua falando. Ele continua falando com aquele que quer morar no céu. Ele continua falando com você, que mesmo passando luta, mesmo passando perseguição, mesmo sendo caluniado, mesmo do jeito que você é, mas você sente força. Da onde que vem essa força? É esse Espírito que fala com você, é Ele que restaura a tua força, é Ele que te anima. Você não olhar para a luta, mas olhar para aquela coroa que está brilhando lá na glória. Oh, aleluia. O amasso lhe canta labaias. Oh, glória a Deus. Ele não parou com João, irmãos. Ele continua e fala ainda.